por que que eu quero contratar o Alan, que é o ex-empresário do Luva de Pedreiro? Se é ex, atual, também não sei. Por que que eu quero contratar? Esse assunto, eu acho que ele vai dar um pouco de polêmica aqui, mas eu tive que buscar informação. Eu tive que. Lá atrás, quando eu comecei a ver essas notícias, eu falei, poxa, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. E não vim aqui para falar do lado do Alan. Estou falando que eu quero contratar ele. É diferente que eu estou falando que ele está certo ou que ele está errado. Mas eu vou falar algumas coisas aqui para vocês que vai fazer vocês repensarem. Bom, primeiro, eu achei esse assunto lá atrás, quando começou esse assunto, eu até a primeira vez que eu vi, eu publiquei um negócio perguntando, né? Porque virou público. Então, assim, todo mundo estava falando. E eu perguntei, na verdade, eu não dei minha opinião. Eu perguntei no meu Instagram. E aí passou um pouquinho, ouvindo aquele barulho, ouvindo, rompeu, foi para uma live, tava, o Luva de Pedreiro estava possesso lá com o homem, né? E não sei o quê. Falei, meu Deus, cara, fiquei analisando, fiquei pensando. E pior do que isso, fiquei pensando quem que era o cara. Quem que é esse cara? Esse cara deve ser um cara que se aproveitou da situação, porque assim, a mídia me vendeu isso. A mídia me vendeu isso. Esse cara pegou um aviãozinho, devia ser um empresário de qualquer coisa, não sei se esse cara sabia empresariar uma personalidade, pegou um aviãozinho, foi lá, assinou um contrato e show de bola. E o menino já estava estourado. Essa foi a primeira percepção que eu tive, tá? E aí, só que eu fiquei muito curioso. E uma coisa que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, inclusive, que eu estou reativando o meu canal. Estou reativando o meu canal porque eu quero discutir mais sobre algumas coisas que acontecem no mundo dos negócios e que a gente precisa ficar atento. E que tem que servir como história, porque quando a gente mais analisa alguma coisa do que julga, a gente acaba aprendendo também. Foi isso que eu fui fazer. Então eu comecei a ver, o negócio virou público, depois o negócio teve várias. A percepção que eu tive do que a mídia me entregou, cara, me deixou assim, me deixou meio preocupado. Falei, caramba, será que alguém fez isso mesmo com o menino? Não tinha experiência, o menino já estava estourado, pegou ele. Beleza, só que eu não tinha ouvido o lado do empresário. Isso estava me incomodando muito, porque eu falei, cara, eu quero ouvir o lado desse cara, eu quero conhecer. Uma hora eu quero escutar, né? Porque eu tinha feito um barulho gigantesco e esse cara muito quieto. Eu falei, por que esse cara tá quieto? Esse cara não pode ficar quieto, né? Ele tem que talvez ir lá e meter a cara. Só que, às vezes, estrategicamente, existem momentos e estrategicamente, juridicamente, que não dá para você sair falando, né? Dependendo do que você está discutindo. Mas tudo bem. Eu falei, em alguma hora, esse cara, por força da sociedade, ele vai ter que falar, porque a sociedade está condenando ele, né? Só que lá atrás eu já tinha escrito algo que tinha representado uma coisa que talvez eu acreditava. Logo depois que estourou essa coisa do Luva de Pedreiro, escrevi um artigo, aliás, um artigo não, fiz um post no meu Instagram dizendo o seguinte, olha, talvez 100 mil reais para alguém que está investindo, pensei hipoteticamente, 100 mil reais para alguém que está investindo um recurso, né, em alguém que não era nada, pode significar muito esses 100 mil reais para aquele empresário e pode significar muito também para o outro lado, ou seja, pode significar todo o meu dinheiro que eu estou investindo em uma pessoa e pode significar para outra pessoa todo o dinheiro que eu precisava para esse momento. Né? Então, uma coisa é o quanto custa ou quanto o dinheiro vale em números, outra coisa é quanto ele vale no momento. E dinheiro no momento muda muita coisa. Por isso que eu estou falando que eu estou reativando aqui e eu quero trazer insights e trazer bate-papos aqui sobre o mundo dos negócios, trazer histórias e trazer análises, tá? Análises para a gente pensar, refletir. Você vai ver quanta coisa boa dá para tirar dessa história, tá? Por mais que eu não acho que foi uma história que deveria ser publicamente também tão rápido. Por quê? Porque se eu tenho um contrato com alguém, eu quero romper, e tá lá, e eu quero discutir na justiça, eu vou lá, acabo rompendo, espero a justiça decidir, a justiça vai decidir, se eu tiver que pagar multa, eu vou pagar multa, tá tudo certo. Só que eu também achei que teve uma coisa midiática aí, né? Teve uma coisa midiática, teve o Falcão que virou o empresário do menino, pelo menos está se colocando como empresário dele, eu não sei. Poxa, a gente começa a pensar também algumas coisas. Peraí, cara, eu sou fã de futebol, né? O Luva de Pedreiro é fã de futebol, o cara ama futebol. Vem o melhor jogador de futsal do mundo, cara, conversar comigo. Pô, a gente vai tremer também.
Mas tudo bem, o que eu estou falando para vocês é que eu não tinha escutado a história do empresário. E tudo que me levava a crer é que era mais um aventureiro fazendo qualquer coisa. E ontem, aliás, no domingo saiu uma entrevista com o Roberto Cabrini e eu não quis assistir porque eu acho que o Roberto Cabrini é sensacionalista, vai ficar do lado do que dá audiência. E eu falei, eu não queria olhar para um lado dele, eu queria ouvir o cara falando, né? Bom, moral da história. Ontem ele deu uma entrevista no canal do Rica Perrone, que é um cara que eu tenho credibilidade, que é um jornalista, que é um cara bacana, e que ele deu uma entrevista lá no podcast, não sei se é podcast, foi um bate-papo, também vou resumir o que ele falou aqui. E ele me falou alguns pontos, aliás, me falou não, falou na entrevista algumas coisas que me deixaram assim, muito mais pensativos. Uma das coisas, tá? Primeiro, que o Luva de Pedreiro já estava morando no Rio de Janeiro, que aquela casa era um cenário. Cara, para pensar na visão dos caras. Os caras olharam a casa como cenário e falaram assim, pô, tem uma jornada do herói. Se mostra o menino, e foi isso que o empresário falou na entrevista, se eu mostro o menino prosperando só mostra a parte boa, não tem mais por que contratar ele, porque a jornada do herói, ele já ganhou dinheiro, o modelo de contratação muda o jeito, a maneira que ele queria explorar essa história. Então ele manteve a casa, disse ele e mostrou em áudios nessa entrevista, áudio editado, momento, a hora, eu não sei, eu não vim aqui para julgar, eu não vim aqui para falar do Luva, para falar do empresário. Eu vim aqui para trazer uma análise para vocês entenderem porque eu quero contratar o empresário, o ex-empresário do Luva de Pedreiro, né? E eu vou falar o porquê que eu quero contratar. Mas é o seguinte, então, disse ele, mostrou áudios ali que condizem, tá? Ao meu ver, eu senti que ele falou muito de coração aberto, não foi um cara que ficou mentindo. Eu não sei também como está o lado contábil do negócio, né? Como que está o lado, também tem o lado financeiro, que eu também não sei, mas eu estou falando algumas coisas que são importantes a gente refletir. Que outro detalhe que ele falou? Que o Luva de Pedreiro pediu uma alteração contratual e ele cedeu. No meio do caminho, o Luva pediu através de uma advogada e ele cedeu. Então, vi áudios de conversas numa boa entre os dois e parece que é recente, pelo menos foi o que ele mostrou, e o Rica Perrone confirmou a data e o horário desses áudios, que eram áudios bem recentes e que não tinha aparentemente conflito, né? Só que quando a gente começa a pensar no mundo dos negócios, gente, eu vou falar vários aspectos aqui. Para pensar, 4 milhões, 5, se for, eu nem sei quanto é essa multa. Um contrato desse menino já está pagando. Um contrato dele já está pagando. Peraí, por que eu preciso dividir o resto da vida alguma coisa se um contrato eu posso pagar a multa? Por que eu preciso estar com esse cara se eu posso estar com o melhor jogador do mundo que tem portas abertas no mundo todo? Quanto que não vai valer o meu passe? Não tem sempre só ingenuidade, tem sentimento. É claro que quando a gente fala aí, a gente começa a pensar o seguinte, poxa, mas o empresário era dono de 50% de tudo que ele ganhava. Gente, tem cantor que participa de grandes duplas sertanejas e que recebe um salário fixo de 15 mil reais. Sabe por quê? Porque ele não é o dono da dupla. Porque um dia ele aceitou e aquilo estava bom para ele naquele momento. Isso acontece muito. Isso acontece no mundo do esporte, isso acontece no mundo isso acontece no mundo da música, isso acontece no mundo dos influencers digitais, porque tem que ter alguém promovendo. Agora, disse o empresário também que ele pegou o menino com 200 mil seguidores. Hoje o menino tem 16 milhões de seguidores. Será que... Peraí, ô Alan, eu vou te dar 50% do meu Instagram, eu tenho 380 mil seguidores, tá? Me leva para 5 milhões para ver se eu não te dou 50, se eu não te dou 60%. Por quê? Porque eu sei o peso que tem isso. Porque às vezes um cara que sabe fazer isso, e outro ponto importante, cara, que o Alan parece que ele era empresário e é empresário de outras banda, na verdade, artistas, de outros influencers. Então ele já tinha também esse contato, esse sentimento. Tudo que ele fala na entrevista do Rica Perrone são coisas muito assertivas a nível de marketing, pelo menos é o que transparece. E muita coisa lá também mostra
que o menino, que é o Luva de Pedreiro, já tinha contato com o Falcão. Inclusive, empresas ligadas ao Falcão estavam procurando o Alan para fazer, parece que um contrato de um contrato, na verdade, de uma mídia para um negócio de aposta, tá? Eu não vi direito, então não vou poder confirmar, mas muita informação jogada assim ontem, que eu falei, poxa, meu Deus do céu, prestem atenção no que eu estou falando. Eu não estou aqui de novo julgando alguém, mas eu estou falando o seguinte, cara, massacraram, cara. Massacraram. E eu estava falando para vocês, peraí, se eu tenho 200 mil seguidores, se esse cara me leva 16 milhões, poxa, eu vou ter que dar 50%. Imagina que você pega um outro empresário e ele só te leva 1 milhão. E você tem que dar para ele, você vai dar para ele só 20%. É melhor você dar 50% de alguém que te ajudou de verdade do que você dar 20%. Aí eu vi muita gente, deixa o menino fazer o que ele quer, deixa o menino fazer o que ele quer. Gente, na mídia, você não pode falar o que você quer, você precisa ter uma assessoria. Você não pode sair falando o que você quer aqui, porque senão você vai ser fritado, porque esse cara depende disso. Ele depende de grandes marcas, ele depende. Então, será que o empresário também não estava orientando ele? Gente, o que eu estou falando para vocês isso é mundo dos negócios. Isso mas espera aí, não teve tantos advogados. Aliás, Alan, se a gente fechar o contrato, se você me fizer chegar em 16 milhões, na minha empresa você vai sentar com 10 advogados. Na minha empresa eu vou ler o contrato de trás para frente. Claro que eu estou brincando, mas é isso que traz aprendizado, né, no nosso negócio. Poxa, às vezes a gente está assinando alguma coisa, talvez uma velocidade, sem ver, ou sem criar uma projeção, ou sem muitas vezes, sabe, pensar um pouquinho melhor naquilo antes de fazer alguma coisa por impulso. Então não estou falando também que o menino fez também por impulso, não estou falando que o cara forçou ele a assinar. Eu estou trazendo aqui um insight que você pode refletir aí no mundo da vida real, no mundo que existe, no mundo que o dinheiro tem vários pesos e dependendo do momento. No momento que alguém veio aqui e me ajudou, ele tem um peso. No momento que eu estou ganhando milhões, às vezes ele tem outro peso, porque eu posso achar o seguinte, mas esse cara ganha muito e faz pouco, quem faz mesmo sou eu sou o cara. Esse sentimento existe no mundo dos negócios. Esse é um sentimento que existe. Mas eu acredito muito num negócio chamado o seguinte, tá? Eu acredito muito num negócio chamado fio do bigode. Eu ainda penso isso. E eu já perdi muito dinheiro por contratos mal feitos que eu fiz. Hoje eu tenho análises diferentes, mas eu sei o que eu contratei e eu sei o que eu combinei com cada uma dessas pessoas que eu perdi dinheiro. E aí eu deito com a cabeça tranquila. Porque aí tem um negócio que vem depois disso, além disso, que chama dignidade. Então, eu não posso falar quem está certo, eu não posso falar quem está errado. Eu vim aqui trazer reflexões do que eu precisava ouvir de um outro lado da história e vim aqui dizer para vocês que essa é a vida real. E que se essa é a vida real, a gente sempre precisa estar analisando melhor, a gente precisa estar analisando os fatos também, a gente não pode sair julgando, apontando o dedo, porque talvez um cara desse tenha uma baita bagagem, é um cara que tem conhecimento, é um cara que pode ajudar esse empresário, ele foi massacrado. E vou falar outra coisa, do mesmo jeito que a mídia trouxe, tá? Coisas ruins talvez para ele, também traz coisas boas, porque talvez uma pessoa igual eu, que, por exemplo, estou com o meu canal, estava com o meu canal parado, quero voltar agora. Inclusive, vou fazer vários vídeos aqui, insights de situações, de negócios, de pessoas, de empreendedores, histórias que se tornaram públicas, tá? Não quero vir aqui dar a opinião de alguém, porque eu acho, o que eu penso, e sem para me promover em cima de uma pessoa, mas um ponto específico, um grande empreendedor que, por exemplo, vamos falar de um cara chamado Barão de Mauá. Poxa, vamos falar história, vamos falar os pontos fortes, vamos falar os pontos fracos, vamos trazer insights de algumas histórias para a gente trazer para o mundo dos negócios. Então, se você quiser ouvir mais bate-papos como esse, bate-papos um pouco mais para a gente fazer algumas reflexões, se inscreve aí no meu canal, vem comigo, que esse é o primeiro vídeo. Eu vou tentar soltar vídeo todo dia, vou tentar bater esses papos com vocês todos os dias. Hoje foi essa história aí, essa minha vontade de contratar um empresário do Luva de Pedreiro. Quem sabe ele faça eu chegar em milhões de inscritos aqui no YouTube. Milhões de inscritos aqui no YouTube significa dinheiro no Instagram. Vocês não têm ideia, porque você acaba promovendo também. Por exemplo, eu uso isso aqui muitas vezes para promover os meus negócios, para promover as minhas empresas, e isso acaba trazendo. Tem muita gente que pode não gostar de mim, mas tem muita gente que pode gostar e trazer visibilidade. Então, ex-empresário do Luva, atual, não sei o que você vai discutir na justiça, não sei o que vai virar esse trem, não sei se isso tudo foi
uma coisa para promover ainda mais o menino, né? Eu não sei se o novo empresário se aproveitou, eu não sei se o menino era inteligente demais, a gente tá achando, eu não sei se você foi um cara cruel com ele, mas eu sei que alguma coisa, pelo que você falou lá na entrevista do Rica Perrone, que eu estou resumindo aqui, teve valor e eu entendi que você tem visão desse mercado. Eu entendi que você não caiu de paraquedas. Então, me procura aí, vai que você faça o meu canal bombar. 50% eu não vou te dar não, tá? Mas, de repente, contrato sua consultoria aí que deve valer alguma coisa. Um grande abraço e me acompanha aí quem chegou aqui agora.